Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria Espaço Livre de hoje. Nós vamos conversar com os biólogos e entomologistas, professor Marcos Magalhães e professor Diogo Vilela. Bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo espaço, né? Espero que a gente seja esclarecedor ao público, né? Bom, vocês são professores do IEF de Minas, aqui do campus Montes, Isso. E a gente vai falar sobre uma descoberta, algo diferente. Hoje que vocês encontraram uma nova espécie de libélula. Pois é. Parece trabalho de naturalista do século XVIII, né? Sim, não é comum a gente ouvir aí novas espécies, né? Mas as pessoas aí estão sempre encontrando, sempre descobrindo outros animais. Essa espécie vocês encontraram no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Isso. Um pouco longe aqui de Confidentes, da nossa região. O que vocês foram fazer para lá? Então, deixa eu contar uma história para vocês, para quem está nos acompanhando. Eu sou coordenador do laboratório de zoologia, então a gente tem vários grupos de alunos, né, da biologia, da agronomia, da gestão. E um dos trabalhos nossos é inventariar a fauna de unidades de conservação, que é a principal ferramenta para a conservação da biodiversidade brasileira. Sim. Então, a gente tem focado nos últimos anos nos trabalhos do cerrado e na caatinga, já que o cerrado e a caatinga está desaparecendo rapidamente. Sim. Coisa que muitas vezes não é divulgada na mídia. Então, como existe uma condição emergencial, porque a gente está perdendo espécie num ritmo muito acelerado, né? Então, esse trabalho ele é vital para a gente poder, então, dizer para aquele espaço, quando é de conservação, que existem esses bichos que podem ser ameaçados de extinção, ou que são raros, ou podem ser novos para a ciência. E essa é uma ferramenta vital para a gente fazer um manejo dessa diversidade e propor as estratégias de conservação. Então, a gente tem um compromisso social e ambiental com esses espaços, né? E um desses trabalhos, que é em parceria com o IEF e MG, nós então fomos fazer esse trabalho com as libélulas, com as vespas, com os opiliões. Opiliões, conhece opilião? Não. Eu acho que você pode dar um prêmio aí para o telespectador, para quem está nos ouvindo, o que é um opilião, né? Você liga na rádio que vai ter um prêmio aí, que o pessoal falou, eu não sei qual que é o prêmio não. Que é um aracnídeo. Apesar de ser um aracnídeo, não é uma aranha. Tá? É um bicho muito bonito, inclusive. E a gente trabalha com esses bichos também. Então, já trabalhou com borboleta, com anfíbio, mas esses 3 grupos são os principais. Então, nós fomos para lá fazer esse trabalho. Então, a gente ficou lá ao longo de um ano, e é longe pra caramba, gente. A gente viajava às vezes 17 horas lá. Sim. E a gente é uma equipe, né? E em uma dessas coletas, a gente fez a coleta do material, trouxe para o laboratório e o professor Diogo, então, fez a identificação das libélulas, que é um taxonomista especialista no grupo, né? E aí ele falou, bateu o martelo, que é um bicho novo. E ele vai contar um pouquinho para nós, então, como que a gente chegou nesse bicho novo, né? Então, é interessante também a gente ver que você está nos ouvindo, nos assistindo, que tem interesse por isso, de repente está no ensino médio, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Bom, você pode fazer biologia lá com a gente. Antes da gente de repente participar com a gente. Sobre essa libélula, eu queria voltar um pouco nesse assunto, que você comentou que são os biomas da Caatinga e do Cerrado. A gente aqui na Mata Atlântica não está acostumado com esse tipo de bioma, a gente não tem nem ideia de como que é lá, né? A diferença de temperatura, de animais, de clima. Explica pra gente por que esses biomas eles estão desaparecendo e por que vocês dão prioridade para eles? O que está acontecendo ali? Se a gente pensar historicamente no Brasil, a Mata Atlântica vem sendo degradada desde quando os europeus chegaram aqui, né? Já havia impacto das populações indígenas, mas com a chegada dos europeus isso se intensificou. E existe um esforço grande para a Mata Atlântica, porque grandes universidades estão inseridas no bioma, né? As grandes cidades brasileiras estão onde seria a Mata Atlântica. Sim. Se parar para pensar, se a gente for fazer, há 200 anos atrás, se a gente fosse uma viagem de Pouso Alegre até Jacutinga, tudo será floresta. Inacreditável, né, pensar que tudo será floresta. Bom, o Cerrado, ele começa a experimentar um impacto maior nos anos 70 para cá, quando a gente começou a expansão da atividade agrícola, principalmente soja. Então, enquanto que a Mata Atlântica perdeu uma área equivalente a 85% das sojas, 90%
ao longo de 500 anos, o Cerrado tem experimentado isso em meio século. Então o ritmo é muito mais acelerado. Então há um esforço de todos nós, que trabalhamos com diversidade biológica, de concentrar a nossa atenção no Cerrado. E a Caatinga é pior, porque a Caatinga tem menos informação para o Cerrado do que o Cerrado. E se a gente não tem informação, a gente não justifica para a sociedade, porque precisa investir dinheiro público para a conservação dessas áreas. São vitais para a manutenção dos recursos hídricos, para fixar as populações humanas naquelas áreas. Enfim, tem uma série de serviços. Então, isso explica e justifica a gente sair daqui e ir para lá, né? Ainda que a Mata Atlântica também tenha essa condição, a gente ainda continua descobrindo coisas novas da Mata Atlântica, né? A gente tem outras espécies novas que foram descritas com o professor Diogo aqui na área de Mata Atlântica também, né? Aí eu te pergunto, a você que está nos acompanhando, quanto se perdeu sem que nós conhecêssemos, né? E o ritmo continua acelerado. Então, tipo assim, é um esforço contra o tempo, tá? Uma coisa meio Dom Quixote, né? Sim. Perfeito, então vamos agora para a libélula. Para quem vê a foto, parece uma libélula comum que a gente vê aqui em Ouro Fino mesmo. Qual que é a diferença dela? Como que vocês conseguiram identificar que é uma nova espécie? Certo. Então, esse é um ponto legal que você tocou. Até mesmo para nós, taxonomistas, quando nós estamos no campo, né, e quando a gente se depara com um organismo, no caso, uma libélula tão pequena como aquela, né, de longe, você não diz à primeira vista que é uma espécie nova, né? Você não tem como dizer isso porque muitas delas apresentam uma coloração muito parecida. Ao longo da sua vida, elas também modificam a sua coloração, né, com o processo de maturação. Então, o nosso trabalho basicamente, o indivíduo coletado no campo é levado para o laboratório. Quando a gente passa por um processo de identificação, então a gente utiliza chaves de identificação, né, que são contidas em livros, etc. A gente também consulta artigos e quando a gente se depara com um animal que ele claramente se destoa morfologicamente de outros, né, seus aparentados ali, né, que a gente chama no mesmo gênero, né, quando ele se destoa morfologicamente, a gente tem que fazer uma busca intensa nas outras espécies para comparar essas estruturas, né, e para a gente poder chegar numa hipótese de uma nova espécie, certo? Então, assim, é importante para a gente que a gente tenha sempre em mente, né, enquanto taxonomista, de assegurar, né, que esses limites de variação morfológica sejam tão abruptos e tão diferentes que, sim, a gente pode afirmar que é uma espécie nova, tá? Então, no caso das libélulas, por exemplo, as estruturas que a gente utiliza para separar as espécies são basicamente os cercos, né, que são como se fossem pinças que eles têm no final da região abdominal, né, e também as genitálias, tá? Então, em libélula funciona como se fosse um esquema de chave e fechadura, tá? Então, a chavinha do macho, ela tem que se encaixar perfeitamente na fechadura da fêmea, né? Então, assim, quando você tem uma chave de um macho e ele vai tentar copular com outras fêmeas, a chave dele não vai se encaixar ali, né? Então, a gente faz esse tipo de separação didática para que a gente possa entender como funciona o processo de separação dessas espécies. Sim. Então, a partir da morfologia desse animal, a gente confecciona desenhos, a gente confecciona imagens, né, comparativas, e fazemos uma descrição de todas as estruturas daquele animal, né? Ontem mesmo a gente realizou a submissão do trabalho para a revista Zootaxa, tá? Que é uma revista neozelandesa, que é a maior revista que publica trabalhos de taxonomia no mundo, tá? Então, assim, o trabalho já está com os revisores, né? E a gente espera aí nos próximos meses ter esse resultado, esse trabalho aí para mostrar para vocês também. É importante dizer também que quando a gente via para a revista, o trabalho é avaliado por outros taxonomistas que vão avaliar se aquilo que a gente está dizendo é válido ou não, né? E aí se bate o martelo, digamos assim, que é a certidão de nascimento daquela nova espécie para a ciência, que o bicho já existe, né? A gente não conhecia, né? E aí a certidão vale quando a gente publica na revista. Publicou,
revista Espécie Nova. Isso. É a gente que dá nome a ela, inclusive, né? A gente tem um processo na taxonomia que a gente segue o código de nomenclatura zoológica. Tá? O gênero da espécie é Minagrion. Tá? Uhum. A gente vai homenagear o parque, tá? Com o nome da espécie, só que a gente ainda não pode revelar o nome, porque o nome ele tem que ter precedência, né? Então, para a gente resguardar esse nome, a gente ainda não pode revelar, mas é certo que nós vamos homenagear a localidade tipo, a localidade em que que os pesquisadores foram coletar, né? E vai ser um nome bem legal, bem representativo para o Cerrado, pode ter certeza. Só lembrando também, a nível de curiosidade, que o Parque Nacional Grande Sertão Veredas tem esse nome em homenagem ao escritor Guimarães Rosa, que foi lá que ele se inspirou para escrever a sua principal obra, Grande Sertão Veredas. Perfeito, já dá para ter uma ideia de qual que vai ser o nome. Então, assim, só para pontuar uma coisa que o professor Marcos até falou, da rapidez que nós estamos perdendo, né? Essas espécies, nós estamos passando aí pelo que vem sido aventado na literatura como a sexta extinção em massa, né? Promovida pelo homem, então, antropoceno, né? Uma extinção, assim, não natural, vamos dizer. E esse trabalho, né, tanto dos inventários, né, das coletas nos locais, as listas de espécie e das descrições, eles são imperiais, eles são muito importantes para o nosso entendimento da biodiversidade. Eles são muito importantes para que a gente possa revelar isso antes que a gente se perca. Muitas espécies, ultimamente, têm sido descritas e consideradas já descritas em perigo, de acordo com seu status de conservação. Então, assim, para a gente entender a gravidade desse problema, né? E para isso, nós precisamos também, além dos investimentos na conservação dessas áreas, investimento também na fixação de pesquisadores nessas áreas onde nós temos pouca informação sobre os animais. Nós temos percebido, por exemplo, no Nordeste, com a fixação de novos pesquisadores, o quanto a gente tem descoberto coisas novas. Por exemplo, o nosso colega Jean Carlos, que foi para a Universidade de Sergipe, depois que ele se fixou lá, nós já descrevemos 2 espécies novas de libélula, no ano de 2021 e no ano de 2022. Então, é muito importante também a fixação do taxonomista nessas áreas onde a gente tem uma falta, né, uma lacuna do conhecimento. E a formação de novos também. Daí é incentivo dos alunos, né? Um pesquisador, um taxidermista, um entomologista, vocês precisam de muito estudo, vocês precisam aí de uma carreira acadêmica. Como que fala um pouquinho para a gente da carreira de vocês, acadêmica, e como que as pessoas podem entrar para essa área da pesquisa. O Diogo teve uma história, a gente sempre tem as nossas histórias, né? Eu, por exemplo, eu fiz a minha graduação em Juiz de Fora, onde eu também fiz mestrado, depois o doutorado eu fiz em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, e depois eu fiz um ano de pós-doc na Universidade de Viçosa. Então, isso envolve tempo. Tem que gostar, pessoal. Tem que gostar de fazer isso, né? Tem que gostar das vespas, dos orquideões, das libélulas. Então, a carreira se forma a partir do momento que você escolhe um curso que te permite ter contato com isso. Então, por exemplo, biologia permite? Permite. Agronomia permite? Permite também. Tá? Outros cursos de engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão, que são os cursos que são oferecidos, inclusive, aqui no IF Sul de Minas, né? No Campus Inconfidência. Então, para quem está assistindo, de repente, se interessa por isso, né? Nossa, legal, eu gosto de mato, né? Mas o importante não é só gostar de mato. Tem que gostar de ler, leitura, escrita, tudo isso faz parte, né? E a partir do momento que você gosta, você constrói a sua carreira. Eu cheguei aqui em 2013, aqui no Instituto, né? Estão fazendo 10 anos. Então, e assim a gente vai incentivando a moçada. Então, assim como o Diogo também tem a sua trajetória, né? Então, basicamente, como o professor Marcos falou, e dentro da nossa carreira, nada impede também, quando a gente começou em alguma coisa, a gente mudar um pouco o foco ao longo, né, da sua formação, na sua iniciação científica, você trabalhou com uma coisa, você quer dar uma mudada para prestar um mestrado, é possível, eu fiz isso também. Então, na minha formação, eu sempre trabalhei com libélulas, eu trabalho com libélulas desde 2009. Então, desde o início da minha graduação, eu estou em contato com esses bichos. Só que
é um modelo de estudo onde você pode aplicar em várias frontes, né, da biologia. Então, Sim. ecologia, né, comportamento, né, a taxonomia, onde eu estou agora. Então, eu comecei como um etologista, né, como um estudante do comportamento das libélulas. Isso me deu uma base biológica muito legal, uma base ecológica de entender o bicho que eu trabalho, né. Depois, quando eu passei para a taxonomia, né, no meio do meu mestrado para frente, até o meu doutorado e o pós-doc, etc., me ajudou bastante essa base que eu tive. Então, não tenha medo também de mudar, de vir para a taxonomia, de vir trabalhar com a gente com a sistemática, que é um campo também muito legal e muito, é muito satisfatório trabalhar com esse tipo de coisa, né? É isso. O campus Inconfidentes, especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, que é a fazenda, né? Vocês aí trabalham com diversos animais, tem o Museu dos Animais ali, como que fala? Museu de História Natural. Museu de História Natural, perfeito. Tem o museu, tem esse estudo. Então, é um local que, para quem tem esse interesse com os animais, com a natureza, com a biologia em si, é muito bom por essa diversidade. Porque o curso, ele não prepara só para você trabalhar com o que a gente trabalha, né? Então você pode, porque o curso, ele forma um professor, forma um pesquisador, tá? Você pode trabalhar com extensão, você pode trabalhar com educação ambiental, você pode trabalhar com botânica, pode ser um trabalho puramente experimental em laboratório, né? Existem muitos caminhos possíveis. Sim. Um deles leva até o que a gente faz na zoologia, né? Mas existem outros. E não necessariamente todo mundo que foi para a zoologia trabalhou com libélula, vespa, porco e leão. Tem já trabalhou com ave, trabalhou com anfíbio, tem trabalhou com mamífero. Então, há uma diversidade possível, né? E aí, quando você está na universidade, também é interessante dizer que você tem a possibilidade de depois ter contato com outras instituições, outros parceiros, né? A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com outros parceiros da USP, do Museu Emílio Guild em Belém. Então, a gente sempre tem uns contatos onde nos ajudam a identificar o material, porque não é fácil identificar o material. Sim. Né? Eu queria destacar, então, aqui, já que a gente está falando das parcerias, né, que a gente tem um contato direto com o Frederico Lencioni, que é um dos maiores taxonomistas de libélula do Brasil. Então, no caso dessa nova espécie, ele fez bastante fotos para a gente, né, ele tem um equipamento legal de fotos. Ele fez muitas fotos que vão sair no artigo, né, quando for publicado. Eu já queria deixar meu agradecimento ao Fred aí. Né, então, assim, é o que o Marcos falou, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem uma rede de colaboradores muito grande, né? E é super importante que a gente sempre mantenha o contato uns com os outros para fortalecer a nossa pesquisa. E o próprio Instituto oferece isso, né? Quando nos apoia e facilita, porque o nosso trabalho sempre é feito com alunos. Então, a pesquisa é um momento de inserção do aluno nesse processo formativo. Nós não vamos para campo só eu e o Diogo, não. A gente leva os alunos que vão trabalhar conosco, né? Que encaram os mesmos desafios, entrar no brejo, entrar no rio, calor, frio, viagem longa. Aí você fala, vocês são doidos, né? A gente gosta disso, cara, fazer o que é. Eu acho que nesse contexto a gente é doido mesmo. A possível publicação desse artigo mostra o quanto essa descoberta é relevante mundialmente. Né? Com certeza. A gente tem uma média de publicação de espécies novas no Brasil, isso falando de libélula, né? De 5 a 7 espécies novas por ano, né? Então, assim, todas essas revisões que são feitas pelos nossos pares, invariavelmente são feitas por pesquisadores estrangeiros. O que denota também a falta de pesquisadores nessa área aqui no Brasil, né? Então, a gente teve um decréscimo muito grande de pesquisadores nos últimos anos, trabalhando com taxonomia, tá? E precisamos retomar essa empolgação, esse ímpeto de trabalhar nessa área que é super importante para a gente, né? E é sobre isso mesmo. Qual que é a relevância da libélula no ecossistema, na biodiversidade? O que ela faz? Boa pergunta. A libélula, ela presta serviços ecossistêmicos muito importantes na controlação de outras populações de insetos, tá? Principalmente por ser uma grande predadora, né, no ambiente onde ela está inserida, tanto na fase aquática quanto na fase terrestre, né? Muita gente não sabe, mas a libélula jovem, né, a libélula que ainda não é adulta, ela passa essa fase do seu desenvolvimento na água, né? E na água ela já é um grande predador. Então,
isso impede com que outras populações se multipliquem de uma maneira descontrolada, né? E que a gente tenha desequilíbrios ambientais. Então, ela atua na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar, como um grande predador controlador de outras populações. Enquanto adulta, né, ela vai também controlar populações, por exemplo, de mosquitos, transmissores de doença, tá? E de muitos outros organismos, porque é um bicho que não para de comer. E é importante também lembrar que elas também são predadas por outras Exatamente, espécies, né? com certeza. O que também vale para as vespas, vale para os opilhões. Você deve gostar de café, não gosta? Sim, Eu também sou viciado em café, todo mundo é viciado em café aqui. O laboratório de zoologia deve tomar 5 litros por dia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando da importância do bicho, às vezes, porque são os marimbondos, por exemplo, é um bicho também tão compreendido quanto as libélulas. Sim. E ainda tem um problema agravante das ferroadas, né? Que aí Sim. o cara vai lá apanhar o café, encontra o vespeiro, toca fogo. Só que os marimbondos, eles controlam as populações de muitas pragas do café, como o bicho mineiro. Então, ele é um auxiliador para nós, mas se a gente não sabe disso, a gente destrói o ninho do marimbondo e está beneficiando a praga. Sim. E aí eu vou ter que recorrer ao defensivo agrícola, né? Que os nossos amigos agrônomos chamam de defensivo agrícola, nós biólogos chamamos de agrotóxico. Né? Então vai usar isso sobre o solo e aí tem todo um efeito colateral que a gente já sabe. E um custo maior de produção. Né? Então o trabalho nosso é para mostrar que esses bichos eles precisam ser mantidos em suas populações para garantir que as outras também se mantém em equilíbrio. Isso. E quando a gente afeta esse equilíbrio, nós sofremos com isso. As pragas agrícolas são todas elas originárias de um desequilíbrio que nós promovemos no sistema quando a gente desmatou e criou um sistema mais simples, que é o sistema agrícola. Uma alternativa para isso seria a agrofloresta? A agrofloresta é uma alternativa que tem se mostrado viável, né? Aqui no Instituto também tem um setor de agroecologia que vem se fortalecendo e mostrando que é possível conciliar a produção com conservação ambiental. E a gente entende que esse atributo, essa diversidade, é ela que nos garante esse serviço. Por exemplo, se a gente não tem floresta, não tem abelha. Não tem abelha, não tem polinização, não tem café. Se não tem floresta, não tem, em todas as florestas, o campo conservado também. Sim. Se não tem um ambiente natural, não tem um marimbondo, não tem quem controla a praga do bicho mineiro. Sem floresta, não tem água. Quanto que vale uma propriedade sem água? Exatamente. Me fala. Nada. É por isso que a gente tem visto no Brasil e no mundo afora, uma série de iniciativas para pagar os proprietários para manter as suas áreas florestais. Sim. Porque a gente botou um custo nisso. Então, o benefício que eu ganho é muito maior do que depois eu vou ter que remediar quando falta água. Se a Mantiqueira sofreu um desmatamento, como agora a gente está freando isso, a gente já viu que se não freasse, São Paulo, por exemplo, a cidade mais rica do país, ia faltar água. O estado com maior taxa de industrialização precisa de água. Então precisa proteger a floresta. Então proteger a floresta é necessidade de sobrevivência, não é viagem de ninguém, né, de ativista sem causa, não é isso, é sobrevivência. Então você que está nos acompanhando tem que entender isso e divulgar. Né? Ou a gente vai proteger a floresta e recuperá-las daquelas que foram degradadas, ou então a gente vai sofrer muito mais ainda, por exemplo, com mudança climática, enfim. Epidemia fora de controle. Nossa, os caras estão sendo apocalípticos agora, né? Não, a gente está sendo realista. É uma situação que é grave e que, infelizmente, a gente não tem essa discussão na mídia. Por isso que a gente está aqui conversando com você e com vocês que estão nos acompanhando, é de vital importância para a sociedade. Né? Nós levarmos isso para vocês, a gente promover um debate, principalmente encontrar as alternativas pelo poder público, pela iniciativa privada. É tudo isso que é importante. Então, a discussão de uma descoberta de uma nova espécie, olha o tanto de coisa que tem por trás, né? Sem dúvida. Então, assim, só queria pontuar, só para deixar claro, esses dias a gente teve na biologia, a gente está tendo a Semana da Biologia agora, lá no IF. Então, muitos alunos, eu dei um curso sobre biologia e identificação de libélulas, e muitos alunos me questionaram sobre o perigo delas para nós humanos, né? Mas esse bicho pica, esse bicho faz mal, não pica, gente. Não pica. Libélula, vocês podem deixar, é um bicho limpinho, gosta de áreas limpas, de águas limpas, né? Inclusive, algumas espécies são consideradas bioindicadores ambientais de qualidade da água. E de floresta também. E de floresta também, né? Porque tem espécies que o ciclo é completado dentro de troncos, de ocos de árvore, né? Nos bambuzais também. Então, assim, vamos conservar esses bichos, vamos
Achou a caixinha de marimbondo lá no meio do café? Não destrói, né? Os serviços ecossistêmicos ali agradecem. Você comentou que ela é uma grande predadora. Sim. O Aedes aegypti seria uma presa? É uma presa tanto na fase larval dele quanto no adulto. Uhum. Ou seja, quanto mais libélulas, menos dengue. Menos dengue. É. A gente pode colocar dessa forma assim. A gente só não vai ter esse serviço efetivado na área de cidade, né, área urbana, porque a gente não vai pegar as larvinhas das libélulas e colocá-las na água parada, porque a água parada também é de mosquito. Né? Exatamente. E a libélula é um predador generalista. É o seguinte, ela não é fiel a um cardápio. Eu gosto de comer Aedes e vou comer só Aedes de Aedes, não é de fora. Não, ela come o que vier. Né? E todos esses exemplos que a gente deu, né, a gente traz esses exemplos no ambiente natural, tá? Num ambiente antropizado, num ambiente urbano, isso vai mudar. Ela vai atuar de outras maneiras, né? Mas em situações naturais, onde existe ali, né, toda a cadeia trófica ali que ela faz parte, é assim que ela atua. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou deixar esse espaço para vocês mandarem mais uma mensagem para os nossos ouvintes, fazerem convite para as pessoas conhecerem um pouco mais da área, né? Bom, então tá bom. Primeiro agradecer novamente o convite que você fez a nós, tá? O espaço aqui da Rádio Difusora. Espero que a gente possa voltar em outros momentos para conversar de outras coisas, Com certeza, né? quando sair o artigo. E também dar algumas dicas. A primeira delas, que se você se interessa por esse trabalho, a gente tem um canal no YouTube. Então, vocês podem seguir, nos acompanhar, chama Os Mosquitos do Apocalipse. Olha que nome legal. Dá para você compartilhar aí no zap com o pessoal da igreja, muito bacana. Né? Vou repetir, Os Mosquitos do Apocalipse. E lá a gente registra esses trabalhos. Quando a gente foi para o norte, para Caatinga, para o Cerrado, para a Mata Atlântica, para o Paraná. Então a gente vai registrando tudo isso. Então fica uma dica aí para vocês acompanharem os nossos trabalhos. Né? Agradecer o Instituto Federal pelo apoio, né? Então, o Laboratório de Zoologia, e fazer um convite a vocês, né? Que de repente você que está nos acompanhando, seu filho, seu neto, seu amigo, que vai prestar vestibular ou vai fazer o Enem, e às vezes tem dúvida no que fazer, ou quer fazer isso, está pensando, nossa, eu vou lá para São Paulo, para o Rio, para BH, para Campinas, para fazer esse estudo. Não, a gente tem aqui, ó, 7 quilômetros de você que está aqui, Ouro ou que você que está em Jacutinga, Monte Sião, essas cidades todas, né? Aqui na divisa de São Paulo. Então está aí a possibilidade de você ter uma formação científica qualificada, de graça, né, de qualidade, serviço público, com uma série de serviços que facilita a permanência do aluno, né? Então tem bolsa alimentação, tem incentivo à pesquisa, extensão, ensino. Então é isso, né? Tá o convite, venha para o Campus em Confidência, você que está nos acompanhando. E para você que já se formou e já é professor, trabalha, a gente recebe lá os grupos de alunos também, né? Perfeito. Então, a gente recebe lá no laboratório, no Museu de História Natural, que não é o nosso departamento, mas ele também recebe o pessoal, e todos os outros departamentos, né? E convidar todo mundo que agora em outubro a gente tem o IF Portas Abertas, que é um momento excepcional, onde toda a comunidade tem acesso à produção de outras áreas, da agronomia, da gestão, da história, da pedagogia, de todos os cursos. Tem lá técnico e superior. É isso. Faço minhas as palavras do professor Marcos. E muito obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Bom, eu agradeço vocês. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações da Rádio Difusora 94.1.